Nós temos então agora a exposição do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Nesse texto nós faremos análise de 3 partes do texto, em que podemos ver como que a palavra de Deus ela nos orienta diante de qualquer situação de calúnia, difamação, de qualquer coisa que alguém possa levantar contra nós em que nós somos inocentes, ou mesmo que tenhamos parte de culpa, mas nós podemos recorrer a juízo de Deus, ao juízo de Deus, à sabedoria de Deus, para que possamos resolver toda e qualquer situação. 1 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, a palavra de Deus ela diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém. O contexto aqui dessa epístola é que Paulo estava agora na sua segunda viagem missionária, possivelmente estava em Corinto ou em Atenas, e ele recebe a informação por parte de Silas e de Timóteo, que cooperavam com ele, que acompanhavam ele. Ele estava então no seu percurso de viagem missionária, e sabemos que ele passou na cidade de Tessalônica. Lá ele implantou uma igreja. Aquela igreja, de forma muito rápida, de forma sólida, ela prosperou, conforme nós podemos ler lá no capítulo 17 do livro de Atos. E essa igreja então ela teve um crescimento expressivo, a ponto de não somente pessoas simples da sociedade, mas pessoas da alta sociedade, mulheres ricas, pudessem também chegar-se ao Evangelho e pudessem crer em Cristo Jesus como seu Salvador. O detalhe é que os judeus, então, enciumados com Paulo, eles levantam calúnias contra Paulo, contratam homens da malandragem para que pudessem causar uma turba, uma desordem social. E é interessante que eles, causando a desordem social, contratando inclusive homens da malandragem, eles então, feita toda a desordem, toda a contenda pública, eles jogam na conta de Paulo o motivo daquela desordem, né? Isso é interessante que pessoas de oposição, elas geralmente causam esse tipo de situação, elas criam o mal-estar, elas criam todo o problema e elas então atribuem ou transferem a culpa para outras pessoas. E aqui nós vemos essa situação acontecendo com o apóstolo Paulo. E a situação ficou tão grave, tão crítica, tão insuportável para ele, que ele precisa então ir embora daquele lugar, para que ele novamente não fosse preso e não corresse o risco de levar uma outra sua. Lembrando que na cidade de Filipos,
Essa mesma situação se estabeleceu, ele foi preso e ele levou 39 chicotadas, preso na cadeia, né? O detalhe é que agora Paulo ainda estava com as suas costas provavelmente ainda cicatrizando daquela última surra, e ele agora estava novamente em risco de ser preso e sofrer uma outra surra. Paulo, então, por uma questão de saúde, questão de autopreservação e obviamente aconselhado pelos irmãos, ele deixa a cidade e segue a viagem para próximas cidades, implantando então novas igrejas e pregando o Evangelho. O fato é que ele deixa para trás Timóteo e Silas cuidando daquela igreja, e ele então segue adiante, aguardando que aqueles irmãos, seus cooperadores, o alcançassem e ele pudesse então ter notícias de como estava o andamento dos trabalhos e a maturação da fé dos irmãos da igreja de Tessalônica. Eles chegam, obviamente, falam para Paulo: olha, nós temos notícias boas e temos notícias ruins. As notícias boas é que os crentes lá da igreja de Tessalônica, eles estão firmes, estão comprometidos, estão crescendo na fé, estão amadurecendo no seu compromisso com Cristo Jesus, e nós temos uma igreja forte, uma igreja estável ali naquele lugar, e com boas expectativas, como na possibilidade de ser um portal de implantação para outras igrejas. Mas a notícia ruim é que os judeus, aqueles que fizeram toda aquela turba, toda aquela contenda, eles não deixam de perturbar a igreja, não deixam de caluniar você, eles continuam ainda lançando várias mentiras. Dentro dessas mentiras, eles dizem que o que você ensinou para eles não é de Deus, o que você ensinou para eles é doutrina errada, porque você seria uma espécie de sofista, um desses filósofos peregrinos que ficam perambulando aqui na região da Macedônia e ensinando coisas ruins, enganando as pessoas com todo tipo de mistura de verdade e mentira, para que as pessoas sejam seduzidas e ele possa então tirar algum proveito dessas pessoas. Não somente o ensino está sendo atacado, mas eles estão atacando também as suas motivações, dizendo que você esteve lá entre eles com a intenção de arrancar dinheiro deles, tirar proveito financeiro, ou às vezes até proveitos de outras coisas mais, de outros bens dessas pessoas. Mas se não piorasse, eles estão também dizendo contra você, Paulo, que você esteve lá entre eles querendo tirar proveito também sexual e proveito também para que pudesse dominar a consciência deles, para que você pudesse subjugá-los, dominá-los e fazer deles então pessoas que fossem cativos à sua oratória, ao seu ensino e às suas más intenções. Então essas mentiras, Paulo, estão sendo lançadas contra você. Bom, o que nós encontramos aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, é uma resposta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica contra essas difamações que estavam vindo a seu respeito. E aqui nós encontramos então do verso 1 ao verso 5 o apóstolo Paulo falando a respeito da pregação. Ele diz então que a sua pregação era a palavra de Deus. Do verso 6 ao verso 9, nós temos o apóstolo Paulo falando a respeito do seu trabalho e da motivação do seu trabalho, e deixando bem claro que este trabalho era um chamado de Deus para o cuidado e a pregação do Evangelho e a conversão daquelas pessoas. Do verso 10 ao verso 12, Paulo fala da motivação do seu trabalho. Ele deixa bem claro que a motivação dele não era dominá-los, não era subjugá-los, não era fazer com que eles se tornassem escravos de Paulo, as suas consciências cativas sob o domínio de Paulo, mas realmente pastoreá-los e amá-los como pais cuidam dos seus filhos. Então nós temos essa estrutura do verso 1 ao verso 5, do verso 6 ao verso 9 e do verso 10 ao verso 12. E o argumento de Paulo é interessante. Ele, embora deixa bem claro a respeito da sua filosofia de pastorado, a respeito
da natureza da pregação do Evangelho, do que ele estava proclamando entre aquelas pessoas, mas acima de tudo, ele deixa bem claro que era de Deus, era da parte de Deus, tudo que ele falava, tudo que ele fazia e os motivos pelos quais ele realizava aquela obra pastoral entre eles. E o argumento que Paulo usa é de chamar a consciência daqueles irmãos, para que eles mesmos pudessem lembrar, para que eles pudessem, num autoexame, diante daquilo que eles viram, daquilo que eles testemunharam, daquilo que eles receberam, eles pudessem eles mesmos, a partir da sua consciência, testificar diante das críticas e diante do exemplo e da postura de Paulo o que era a verdade. Eles poderiam discernir se as mentiras, as calúnias, as difamações dos judeus contra Paulo, ou se a postura de Paulo, a conduta de Paulo, a pregação de Paulo era a verdade. Então eles tinham que lembrar. E é interessante que ele faz isso em todo o argumento dele, do verso 1 ao verso 12. Ele diz aqui no verso 1: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente. No verso 2 ele diz: como é do vosso conhecimento. Depois ele diz no verso 5: como sabeis. E aí ele reforça esse argumento duas vezes, chamando Deus como testemunha. No final do verso 5 ele diz: Deus disto é testemunha. Depois no verso 10 ele também, pela segunda vez, ele não somente chama a consciência daqueles irmãos, mas pela segunda vez Deus como sua testemunha. Ele diz no verso 10: vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos. Mas ele ainda no verso 7 também ele diz que eles sabiam que ele estava agindo como uma ama que acaricia os seus filhos, né? No verso 9 ele diz: vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga. E no verso 11 ele ainda diz: e sabeis ainda. Então observe bem, Paulo, durante todo o argumento, falando da pregação, falando do trabalho e falando do seu relacionamento com aqueles irmãos, ele sempre evoca a consciência deles, deixando bem claro: irmãos, vocês se lembram, vocês sabem, vocês sentiram, vocês receberam, vocês experimentaram o meu trabalho, a minha pregação e o meu relacionamento com vocês. Então, diante destes testemunhos, qualquer calúnia, qualquer difamação, qualquer mentira contra nós, vocês podem falar a verdade. Bom, o que nós podemos lembrar em termos de mensagem é que contra fatos não há argumentos. Contra fatos não há argumentos. Você tem o fato do que você fala, você tem o fato do que você faz, você tem o fato como você se relaciona com as pessoas. As pessoas podem dizer qualquer coisa sobre a sua pregação, seu ensino, suas palavras, sua conversação. As pessoas podem falar qualquer coisa sobre a sua conduta, sobre o que você trabalha, a qualidade do seu trabalho, sobre o que você faz, sobre o que você produz, sobre o modo como você serve essas pessoas. As pessoas podem falar qualquer coisa sobre as motivações, como você se aproxima, como você cuida, como você se relaciona, como você estabelece as amizades, por que você é amigo deste ou daquela pessoa. Mas observe bem, são as pessoas com quem você fala, são as pessoas com quem você trabalha e para quem você presta o seu trabalho, são as pessoas com quem você se relaciona, é que vão poder dizer quem é você, é que poderão dizer se a sua conduta, a sua conversa, a sua postura realmente é de um cristão, realmente é de alguém que teme ao Senhor, realmente alguém que anda com Cristo, realmente alguém que serve a Deus, ou se é alguém que aquela calúnia, que aquelas difamações, que aquelas mentiras realmente podem manchar. Contra fatos não há argumentos. É interessante então agora do verso 1 ao verso 5, analisemos o texto em que Paulo ele defende a pregação do Evangelho.
A preocupação dele aqui não estava apenas em sua autoimagem, o que as pessoas pensam de mim. Paulo não estava aqui em crise, ansioso, temendo perder a sua boa reputação. A preocupação de Paulo não era primeiramente consigo. Ele não estava preocupado com o que as pessoas iam pensar a respeito dele. A sua preocupação era em preservar a integridade do Evangelho, porque os seus opositores sabiam muito bem que se eles conseguissem manchar, que eles pudessem lançar nódoa sobre o apóstolo Paulo, consequentemente também eles neutralizariam a sua pregação. Por isso que eles então diziam, declaravam e mentiam contra Paulo, dizendo que Paulo estava pregando algo mentiroso, pregando algo que não procedia de Deus, pregando algo que envolvia o engano, a artimanha da sedução e do sofismo. A região da Macedônia, onde se localizava a cidade de Tessalônica, havia ali uma cultura de filósofos peregrinos, filósofos que andavam na região, cuidando de ter discípulos e alunos e ouvintes que pudessem então ser atraídos pelos seus sofismas, pela sua capacidade de retórica, de lógica, e que estavam despreocupados entre ser verdadeiro ou falso, entre ser mentira ou realmente corresponder aos fatos. Eles não estavam preocupados com isso. A preocupação deles era atrair pessoas pelo seu discurso, pela sua narrativa, pela sua capacidade de sedução através da sua verborragia. Mas o apóstolo Paulo, do verso 1 ao verso 5, ele deixa bem claro que ele estava de fato preocupado em pregar o Evangelho àquelas pessoas. Ele estava preocupado em expor a palavra de Deus. Observe bem, no verso 1 ele diz aqui: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente, Então, ou seja, eles eram ouvintes de Paulo, eles haviam sido instruídos pelo apóstolo Paulo, eles haviam experimentado o Evangelho e o poder do Evangelho em suas vidas. E ele diz aqui: a nossa estada entre vós não vos tornou infrutífera. A versão atualizada traz infrutífera, a versão corrigida e outras versões traz vazia ou vã. E essa é a ideia. Paulo não esteve ali apenas perdendo tempo, apenas seduzindo, porque uma das coisas que a mentira faz, que a sedução faz, que fábulas, que narrativas que não correspondem à verdade faz, é apenas encher o ouvido das pessoas de mentira, encher o ouvido delas, a mente delas de palavras, mas não enche o coração de verdade. A mentira não consegue transformar, a mentira não consegue produzir virtude, a mentira e a falsidade não conseguem levar as pessoas a uma melhoria moral e uma transformação de vida. Isso somente o poder do Evangelho faz. É por isso que Paulo diz: não se tornou infrutífera. Por quê? Porque ele sabia que aquelas pessoas estavam experimentando o poder do Evangelho. Ele diz no capítulo 2, aqui ainda no verso 13, algo interessante. Observe comigo, 1 Tessalonicenses 2,13. Ele diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Paulo diz aqui de uma forma muito clara que aqueles irmãos da igreja de Tessalônica que ouviram a palavra de Deus e creram que ela era a palavra de Deus, porque ela de fato era a palavra de Deus, eles tiveram a sua vida eficazmente transformada. Paulo era consciente disso. E é interessante que mesmo os seus acusadores, os seus caluniadores, eles sabiam, olhando para a vida daquelas pessoas que anteriormente viviam no paganismo, viviam na imoralidade, viviam na idolatria, viviam na mentira que a cultura de Tessalônica produzia neles. E Paulo diz que até mesmo os seus acusadores sabiam que aqueles crentes, aqueles cristãos de Tessalônica haviam experimentado uma palavra poderosa que havia transformado a vida deles. Observe bem, no capítulo 1 de Tessalônica, verso 9,
Ele diz assim: pois eles mesmos, ou seja, os nossos acusadores, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Paulo pôde então dizer: a nossa estada, a nossa permanência entre vocês, ela não se tornou infrutífera. E ele diz, verso 2: apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, então os crentes de Tessalônica sabiam que Paulo havia deixado e de certa forma fugido de Tessalônica, não porque ele estava ensinando rebeldia, mentira, transtornos, e é que agora ele precisava fugir por causa do ensino contencioso dele e mentiroso. Eles sabiam que não era por isso. Eles sabiam que pelo mesmo motivo que ele havia sido preso, torturado, punido em Filipos, ele correria o risco de mais uma vez sofrer injustamente outra prisão e outra sentença de chicoteamento. E ele diz: fomos ultrajados e maltratados em Filipos, como é do vosso conhecimento. Mas ele diz: tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. E aí do verso 3 ao verso 5, ele deixa bem claro qual era a natureza e o conteúdo da sua pregação. Ele diz então: pois a nossa exortação não procede de engano. Eles não estavam ensinando nenhuma mentira, eles não estavam ensinando nenhuma fábula, nenhuma lenda. Eles não estavam ali perdendo tempo e nem tomando tempo inutilmente daquelas pessoas. Ele não estava ensinando impureza, e é interessante a palavra que é porneia. Ele não estava seduzindo as pessoas com palavras de sedução sexual, fazendo com que elas despertassem o seu libido, os seus desejos, e que elas procurassem então o apóstolo Paulo com intenções sexuais impuras. Nem se baseia em dolo, ou seja, Paulo não estava ali usando de artimanhas, de estratégias para levar aquelas pessoas a um engano induzido. Pelo contrário, diz ele no verso 4, vimos que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Paulo deixava bem claro que quer ele procurasse soldados simples, escravos, comerciantes ou pessoas da alta sociedade, a intenção dele não era a bajulação, e o recurso das suas palavras não era a bajulação, não era agradando, não era despertando nelas a massagem do seu orgulho, da sua estima, para que ele pudesse então crescer sobre elas e extorquí-las. Não era essa a mensagem de Paulo. Paulo deixa bem claro que a pregação dele era o Evangelho de Deus, que Deus havia confiado a ele e a seus cooperadores. E ele então fecha no verso 5 dizendo: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis. Uma pessoa bajulada, ela sabe que ela está sendo bajulada. Há uma diferença muito grande em elogiarmos alguém, admirarmos alguém de forma sincera, verdadeira, e também há uma diferença de usarmos do expediente da bajulação, do elogio sutil que tende a aumentar o orgulho e causar cegueira no outro para que possamos então tirar proveito delas. Há uma diferença muito grande entre essas duas atitudes. Uma revela-se na intenção da amizade, da sinceridade, de vínculos verdadeiros, num amor sem interesse. E o outro, na verdade, revela-se em intenções gananciosas, hipócritas e de interesses que estão escondidos, mas que se revelarão com o tempo. E aqueles que são bajulados sabem quando estão sendo bajulados. E aqueles que estão sendo elogiados com amor, ele consegue ouvir o batimento do coração nas palavras daquele que sinceramente fala com amor. O apóstolo Paulo ele deixa bem claro: nós não bajulamos, como sabeis, nem
de intuitos, nem de intenções gananciosas, e ele nesse momento, ele tem coragem de evocar Deus como sua testemunha. Essa é uma situação em que nós precisamos tomar sempre cuidado, irmãos. Nós não devemos fazer juramento usando o nome de Deus em vão, é verdade, né? O terceiro mandamento nos proíbe fazer isso, usar o nome de Deus em vão. Mas numa situação em que a verdade precisa ser estabelecida, numa situação em que a verdade, a qualidade do Evangelho, a veracidade e a autoridade do Evangelho está em jogo e as pessoas estão questionando, é nesse momento que nós não usamos o nome de Deus em vão, mas nós evocamos o testemunho de Deus sobre aqueles que estão falando a verdade e contra aqueles que estão falando a mentira. Então Paulo, ele pôde, com temor, mas com ousadia de alguém que sabia que estava sendo verdadeiro e fiel naquilo que ele falava, naquilo que ele proclamava, que Deus era testemunho, que aqueles irmãos sabiam, aqueles irmãos sentiam, aqueles irmãos experimentaram o poder da palavra, aqueles irmãos tiveram a sua vida transformada, que Deus era testemunha, não somente da pregação, mas das intenções do porquê ele pregava o Evangelho àquelas pessoas. O segundo ponto que Paulo agora defende é o seu trabalho. Então ele defende a pregação do Evangelho, a natureza do Evangelho, a veracidade do Evangelho. Segundo, agora ele defende o motivo, o trabalho e a ação dele pastorear e pregar o Evangelho àquelas pessoas. Observe aqui no verso 6, ele diz aqui: também jamais andamos buscando glória de homens. A ideia de glória aqui é benefício, quer fosse admiração ou quer fosse recursos, mas ele deixa bem claro: jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outrem. Ele deixa bem claro que a motivação dele em pregar o Evangelho não era ter a admiração das pessoas, não era de massagear o seu orgulho, ou de crescer a sua reputação, ou de exercer influência sobre as pessoas, ou até mesmo de tirar proveito financeiro daqueles que estavam sendo seus ouvintes. Paulo deixa bem claro, verso 7, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama acaricia os próprios filhos. Paulo sabia, e obviamente ele usou isso como uma estratégia missionária na implantação de uma igreja naquele lugar. Ele sabia da existência dos sofistas, daqueles homens que andavam naquelas regiões e que, com o seu discurso, com a sua oratória, eles então não somente seduziam e atraíam as pessoas, mas eles extorquiam, eles enganavam, eles usavam de má fé para tirar proveito daquelas pessoas. Paulo então, para não ser confundido com um daqueles homens, para que ele não pudesse ser então comparado e associado aos sofistas, que eram homens de má reputação por causa da mentira e por causa dos seus falsos discursos e das suas condutas e da sua bajulação e intuitos gananciosos, Paulo então ele decide trabalhar naquele lugar, implantar uma igreja e naquele lugar não exigir a sua manutenção. Observe bem que no verso 7 ele diz: embora pudéssemos. Paulo sabia do seu direito. Paulo, inclusive, em outro lugar dizia: não amordace a boca do boi enquanto ele debulha. Não deixe de pagar o salário do jornaleiro, daquele que trabalha, porque é digno ao trabalhador do seu trabalho, do seu suor. Mas Paulo usa aqui de uma estratégia de não cobrar daquela igreja, daquele lugar, daqueles cidadãos, para que eles não viessem a confundi-lo com um sofista. Ele mesmo também no capítulo 4, verso 9 ao verso 12, novamente ele volta a este assunto. Ele diz lá: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia,
Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar. Paulo então deixa bem claro que, como os irmãos da Macedônia, que estavam cooperando na implantação de uns com os outros, eles pudessem também progredir cada vez mais e tornar então praticantes como os demais irmãos da Macedônia. Que irmãos da Macedônia? Como por exemplo a igreja de Filipe, onde Paulo teve as suas costas surradas, mas que ali nasceu uma igreja comprometida. Se nós lembrarmos desde o caso de Lídia, a vendedora de púrpura, que foi a primeira convertida na cidade de Filipos, e que ao ser convertida ela insistentemente decidiu cuidar, alimentar e hospedar o apóstolo Paulo e os seus cooperadores. Era uma igreja que era voluntária, que era disposta não somente em ajudar financeiramente, mas abrir as suas portas para que uma igreja pudesse estar ali. Ela havia se convertido com o coração, mas ela havia se convertido com tudo aquilo que ela possuía. Se nós observarmos lá na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, Filipenses capítulo 4, do verso 14 até o verso 20, o apóstolo Paulo, ao escrever aquela igreja, ele agradece o cuidado que ela tinha. Nós sabemos que Paulo, ele quando viajava para as missões, ele então coletava ofertas entre as igrejas, ofertas missionárias, para a implantação de igrejas em lugares onde o evangelho não havia chegado ainda. E é interessante que ele levava então esse recurso. Naquela época não existia banco, não tinha como fazer transferência. Então, quando Paulo terminava, quando se esgotavam os recursos das ofertas missionárias, o que Paulo fazia? Ele tinha uma profissão, ele era fazedor de tendas. Então ele se lançava ao trabalho de fazer tendas para que os seus cooperadores ficassem livres para a pregação do evangelho, até que uma nova oferta pudesse chegar até ele e ele pudesse então agora dedicar-se tempo integral à pregação do evangelho. Paulo escreve à igreja de Filipos para agradecer a oferta que eles haviam enviado através de Epafrodito. Óbvio, além da oferta, eles levaram também, Epafrodito levou também notícias da igreja de Filipe e algumas questões doutrinárias que precisavam ser resolvidas. Mas Paulo agora no capítulo 4, do verso 14 até o verso 20, ele dedica essa porção para agradecer o cuidado e a oferta, as ofertas que a igreja de Filipe havia enviado para ele enquanto ele estava implantando a igreja de Tessalônica. Ele diz aqui, Filipenses 4, verso 14 a 20: Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, e aqui ele está falando de Tessalônica, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica, que teria condições e poderia contribuir, mas não contribuiu e Paulo não exigiu deles. Paulo diz aqui no verso 6: Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave. Ele chama a oferta missionária de aroma suave. Como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Porque a igreja de Filipe não era uma igreja rica. Ela era uma igreja que tinha condições limitadas, mas enviou para o apóstolo Paulo. Ora, a nosso Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Então Paulo, embora pudesse exigir da igreja de Tessalônica a sua manutenção, ele diz aqui no verso 7, a nossa manutenção nós podemos exigir, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Ele então diz, aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 3, ele diz o motivo, por que ele não exigiu. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versos 6 a 9. 2 Tessalonicenses 3, versos 6 a 9, diz assim: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. A ideia de desordenadamente é viver uma vida bagunçada, irresponsável, sem trabalhar, sem produzir, sem ganhar dinheiro, mas apenas comendo a custas deles, né? Verso 8 deixa aqui bem claro isso, dizendo: nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, nós sabemos que temos esse direito de exigir a nossa manutenção, o nosso salário, mas ele diz, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Então observe bem, Paulo estava combatendo aqui uma cultura que era comum na região de Tessalônica, em que sofistas andavam e agregavam-se àquelas famílias, e que com a sua oratória, com o seu discurso, eles usavam para seduzir as pessoas, tirar proveitos dela e inclusive extorquí-las e comer a custas dessas pessoas. Paulo não queria ser confundido com esse tipo de homem, com esse tipo de andarilho, com esse tipo de falso mestre, com esse tipo de sofista. Paulo estava pregando não somente o verdadeiro evangelho, mas ele era um verdadeiro obreiro de Deus, um verdadeiro pastor enviado por Deus. E aí ele conclui no verso 8 e verso 9 dizendo a respeito do seu trabalho: assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais. Paulo novamente ele recorre à consciência deles, dizendo: existem as mentiras, existem as calúnias, mas contra fatos não há argumentos. E ele diz: vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Paulo deixa bem claro que a sua pregação era de Deus, o seu trabalho era de Deus. E agora do verso 10 ao verso 12, ele vai deixar claro que as suas motivações pastorais do seu trabalho e da sua pregação também era de Deus. Observe bem aqui no verso 10. Pela segunda vez, como já disse, o apóstolo Paulo ele recorre não somente à consciência daquelas pessoas, deixando bem claro que contra fatos não há argumentos, mas ele recorre a uma autoridade última, a autoridade máxima que era Deus, dizendo: vós, a sua consciência, e Deus que prova o nosso coração, e que dele vem a nossa palavra, e que dele vem a nossa autoridade no pastorado, e que dele vem os motivos do coração para amar cada um de vocês. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, os que credes. Mas observe bem, Paulo sabia que aquela palavra somente seria recebida como verdade ela era, por aqueles que haviam crido no Evangelho. E é algo interessante, aqueles que verdadeiramente creem no Evangelho, creem em toda a palavra de Deus, aqueles que são verdadeiramente ovelhas de Cristo Jesus, reconhecem os pastores
que são chamados da parte de Deus para pastorear o rebanho de Cristo. Pedro, escrevendo aos presbíteros, docentes e regentes, no capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao verso 4, ele diz algo muito interessante. 1 Pedro 5, do verso 1 ao verso 4. Rogo, pois, aos presbíteros, e obviamente ele está falando aos docentes, aos regentes, e os docentes são os que nós chamamos comumente de pastores, aos presbíteros que há entre vós. Eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Pedro ele fala então de 3 motivos que não devem nos levar como pastores, como presbíteros a pastorear e a nos relacionar com as nossas ovelhas, mas ele fala de 3 motivos também em contraponto que deve ser a motivação da nossa alma e o exercício da obediência do nosso chamado. Ele diz que nós não podemos fazer isso por constrangimento, como se fosse um fardo, como se fosse uma tarefa imposta sobre nós, mas ele diz que nós devemos fazer isso espontaneamente, voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, não por a ganância que corrói, que mata, porque a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, Paulo também diz, mas nós devemos fazer de boa vontade, não como dominadores, oprimindo, exigindo, impondo, mas como modelos do rebanho, sofrendo com eles, vivendo as suas limitações, as suas dificuldades e reconhecendo o amor de Deus em cada um de nós, para que possamos nos tornar modelos do rebanho. Paulo sabia o quanto ele amava cada um dos seus. Todo pastor verdadeiramente sabe o quanto ele deve amar os seus. E as ovelhas sabem quando o seu pastor as ama, quando ele sente saudade delas. Quando ele sente falta do seu cuidado. Verdadeiros pastores, eles sabem como eles devem, de forma piedosa, justa e irrepreensivelmente esforçar para relacionar com cada uma delas. E as ovelhas, verdadeiramente, as que creem em Cristo Jesus, que estão debaixo do pastoreio, do cajado, do supremo e do perfeito pastor, sabe quando o seu pastor, que é chamado pelo presbiterato para pastorear o rebanho que há entre nós, ele diz no verso 11: e sabeis, ainda que de maneira como um pai a seus filhos, a cada um, não somente toda aquela igreja, mas a cada um. E aqui eu quero dar uma palavra para você que se esconde no meio de grandes igrejas. Se o seu pastor, se os seus presbíteros não conhecem você, procure outra igreja fiel, bíblica, para que você possa ser pastoreado. Porque nós precisamos ter esse contato. E aí a minha palavra para você: se faça pastoreável. Procure o seu pastor, procure os seus presbíteros, procure os seus diáconos quando estiver doendo. O pastor, os presbíteros não são adivinhadores. Nós não sabemos quando você sozinho, isolado, está passando problema. Ligue para o pastor: pastor, está doendo, pastor, estou com um problema. Mande uma mensagem para uma rede social: pastor, estou precisando de um aconselhamento. Ou se você sabe de algum irmão que às vezes não tem coragem, às vezes ele é muito tímido, ele está sofrendo sozinho, se você, irmão, sabe, comunique ao pastor, comunique aos presbíteros e diga:
pastor, tal irmão está numa situação que precisa de aconselhamento, precisa de pastoreio, precisa de uma visita, para que ele possa exercer o seu pastorado. O pastorado exige uma complexidade muito grande de atividades, mas nós precisamos nos esforçar para que cuidemos de cada um de vós. E ele diz então, fechando no verso 12: exortamos, consolamos e admoestamos, para que vocês vivam de modo digno do chamado de Deus, para que vivamos o reino e a glória do seu nome. Contra fatos não há argumentos. Paulo estava aqui sendo caluniado, porque a sua mensagem, o seu pastorado e as suas motivações estavam sendo atacadas. Mas ele deixa bem claro, e aqueles irmãos que haviam sido evangelizados, discipulados, pastoreados por Paulo, eles sabiam que a palavra era de Deus, e aquela palavra estava realizando uma transformação na vida deles, que o pastorado de Paulo era de Deus, e que eles haviam sido beneficiados com o cuidado de Paulo de forma não somente graciosa, mas gratuita. E eles sabiam que o amor, as intenções e a motivação do coração de Paulo em se aproximar, em aconselhar, em cuidar deles, era como de um pai em relação aos seus filhos. Nós precisamos, irmãos, olhar para essas coisas e aprender com elas. Não temer o que fala, não temer o que as pessoas pensam, não alimentar ídolos do coração e procurar ficar buscando a aceitação das pessoas e abrindo mão. Às vezes os pastores deixam de falar o que deve ser falado, às vezes pastores deixam de repreender alguns irmãos, às vezes alguns pastores deixam de ter uma postura firme e coerente, fiel, porque ele tem medo de perder membros, ou porque ele tem medo de ser demitido. Quem o sustenta é Deus. Todo pastor deve ter essa convicção. Ele deve ser fiel, ele deve trabalhar com zelo, ele deve ser comprometido e zeloso, responsável com as suas atividades. Se a igreja o demitir, o tempo dele naquele lugar acabou. Ele deve então depender de Deus no seu pastorado. Se a igreja rejeitá-lo, se membros da igreja o rejeitá-lo, na sua repreensão, na sua exortação, no exercício do zeloso ensino e pregação do Evangelho, que ele possa se confortar sabendo que ele fez o que deveria ter sido feito, com amor, com fidelidade e realmente desejando pastorear aquele rebanho debaixo do cajado do Supremo Pastor. A minha palavra para você, meu irmão, é que você reconheça os seus verdadeiros pastores, quer sejam eles presbíteros docentes, comumente chamados de pastores, ou presbíteros regentes, que você possa fielmente submeter a eles, amá-los, honrá-los, sustentá-los, zelar deles, falar bem deles naquilo que eles são zelosos, repreendê-los em amor, com toda a submissão e todo o carinho, porque eles são autoridade sobre você. Hebreus capítulo 13, verso 16 e verso 17, a palavra de Deus diz assim, quero trazer mais essa aplicação para você que é ovelha do Senhor Jesus. Não negligencieis, irmãos, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Vós sabeis, vos recordais, vocês são testemunhas, como fiel, como zelosamente temos procedido em relação a cada um de vós. Essa é a palavra do apóstolo Paulo para aqueles irmãos.
Esse deve ser o tipo do argumento quando nós vamos nos defender em qualquer tipo de situação de calúnia. Esse deve ser o nosso testemunho quando nós vamos conversar com as pessoas, de modo que elas mesmas podem dizer: não, eu conheço fulano, eu sei que ele nunca falaria isso. Eu conheço fulano, eu sei que isso não faz parte do caráter